Caros amigos do Legião da Santa Cruz, como vão? Hoje nós queremos falar sobre maçonaria e monarquia. Qual a razão de ser deste vídeo? A razão de ser deste vídeo é que recentemente rodou um vídeo editado pelo CDB sobre uma fala do senhor Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança a respeito da relevância da maçonaria para a restauração da monarquia no Brasil. Ali, Luiz Felipe de Orleans e Bragança defende que a maçonaria seja um braço promotor dessa restauração, da restauração do trono monárquico no Brasil. Portanto, este nosso vídeo aqui, ele tem por objetivo esclarecer a respeito desse assunto e a respeito dos perigos, dos riscos que isso significa para o Brasil. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro qual é a diferença do Legião da Santa Cruz em relação a outros grupos e qual é a nossa pauta, o nosso projeto, o que nós queremos para o Brasil. Em primeiro lugar, nós do Legião da Santa Cruz defendemos como fim, como horizonte de nossa ação, o Estado Católico. Nós não somos nem monarquistas nem republicanos. Nós somos integralmente católicos. Então, o que nós defendemos para o Brasil é o Estado Católico, ao menos como horizonte de ação. Em segundo lugar, nós defendemos que os católicos devem ser a vanguarda da ação política e não a retaguarda. Hoje, a maioria dos grupos intitulados católicos que se envolveram na política, principalmente com a ascensão de Bolsonaro ao governo, ao executivo, ao poder executivo federal, esses grupos se colocaram como retaguarda, se colocaram a reboque de liberais, de conservadores anglo-saxões, de monarquistas, de maçons, de olavetes. Eles não têm hoje a capacidade de desenvolver uma atuação vanguardista. E nós queremos aqui no Legião nos associar, nos estruturar para sermos uma vanguarda. Não queremos ser a retaguarda. Perfeito? E isso nos diferencia dos outros grupos, porque nós entendemos que para nós termos essa ação vanguardista, nós precisamos entender quem são os nossos adversários, quem são os nossos inimigos e quem são os nossos possíveis aliados, né? E o que realmente é o mal menor e o que não é o mal menor. O que está integrado ao sistema dentro de uma dialética em que, muitas das vezes, parece ser o mal menor, mas acaba promovendo o mal maior, né? E aquilo que realmente é o mal menor, que pode ser utilizado em determinado aspecto, em determinado momento, para um fim maior à frente. Então, nós temos aqui uma visão mais consequente, mais coerente dos fatos políticos que estão acontecendo no Brasil e defendemos também uma geopolítica que proteja o Brasil do globalismo. Uma geopolítica que não pode ser atrelada ao império do anglo-saxonismo, ao império da União Europeia, como tem feito esse governo atual, e também, evidentemente, não defendemos um atrelamento automático à Rússia e China. Nós defendemos uma política externa que seja consequente aos interesses do Brasil, à tradição do Brasil e à identidade do Brasil. Por isso mesmo, nós somos aqui pioneiros no que tange a crítica ao Brasil paralelo, construímos aí recentemente 4 artigos desmontando o Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, que é um dos projetos defendidos pelo senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pertence a esse projeto, que é uma releitura da história do Brasil sob viés liberal, sob viés anglo-saxão. E o Luiz Felipe de Orleans e Bragança representa exatamente isso, né? A tentativa de trazer para aqui, para o Brasil, uma tradição anglo-saxã que é estranha à nossa identidade. Portanto, esse vídeo aqui se reveste uma grande importância, porque nós precisamos esclarecer. Há muitos monarquistas, conservadores, etc., que estão iludidos com a possibilidade de colaborar com esses grupos para vencer o marxismo cultural, vencer os comunistas, de que esse caminho vai dar em nada. Esse caminho vai nos levar à morte, à destruição, ao caos. E o caminho é outro. Então, nós vamos aqui hoje tratar dessa questão da relação monarquia e maçonaria, sobretudo no Brasil. É possível uma colaboração entre monarquistas e maçons? Né? O que os maçons querem com uma monarquia? Essa monarquia ela vai ter que natureza?
É possível essa colaboração? Por quê? Sim, não? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, para a gente começar aqui a tratar do tema, precisamos lembrar da fala de Luiz Felipe de Orleans Bragança que aparece nesse vídeo, que é uma fala retirada de uma palestra que ele deu, se não me engano, num evento maçônico. Essa fala diz o seguinte, que ele estaria construindo uma Carta Magna, ou seja, uma nova Constituição para o Brasil, que seria uma nova Constituição de base, evidentemente, monárquica, e que estaria sendo feita no segredo, no secretismo maçônico, ou seja, certamente por um grupo de notáveis eleitos pela maçonaria, escolhidos pela maçonaria, pelos grãos-mestres, né, com o objetivo de criar para o Brasil uma nova lei, uma nova base constitucional. Pois bem, há um outro vídeo em que o Luiz Felipe de Orleans Bragança responde a uma questão levantada por um internauta que no Twitter diz que aquilo que ele postula como sendo um novo projeto de Constituição para o Brasil, uma nova proposta de Carta Magna, é algo que beira o golpismo, dado que é uma Constituição feita às escuras e que, para uma Constituição ser legítima, ela teria que ser feita às claras. E o Luiz Felipe de Orleans Bragança responde dizendo que nenhuma Constituição foi feita por uma Assembleia Constituinte, mas que ela sempre foi feita por redatores, e que a proposta dele seria redigir essa Constituição e depois levar para a população, para a discussão, a fim de que ela se torne popular e de que ela possa vir a ser a nova Constituição do Brasil. Pois bem, precisamos lembrar do seguinte, os métodos da maçonaria, eles envolvem a ideia de que as leis do mundo exterior são inferiores às leis maçônicas. Então, aquilo que vale para a vida interna da maçonaria são as leis da maçonaria. Então, se ocorre um conflito entre dois maçons, o que prevalece para resolver esse conflito não são as leis do mundo exterior, mas sim as leis maçônicas. Perfeito? Então, a fidelidade dos maçons não é à pátria, não é ao país, não é às instituições do país, mas sim à própria sociedade maçônica, entendida como sociedade secreta, uma sociedade esotérica. Perfeito? Isso tem que ficar claro, porque uma Constituição que nasce do secretismo maçônico é uma Constituição fora de qualquer controle externo, controle público, e, portanto, ela não tem a mínima legitimidade, só pelo simples fato de ter sido feita neste ambiente. Então, isso que o senhor Luiz Felipe de Orleans Bragança defende é antipatriótico, é antinacional. E me espanta o fato dele, num vídeo que ele gravou, onde ele responde a esses internautas, um vídeo do Spotnix, ele dizer-se um patriota e alegar que, pelo fato dele defender uma intervenção militar brasileira na Venezuela, isso o coloca na linha de um patriotismo, né? De um amor à pátria, um amor ao país, o que é uma falácia, né? Primeiro porque os problemas internos da Venezuela não dizem respeito ao Brasil, né? A não ser que eles afetem o país. E, em segundo lugar, porque a proposta que existe de intervenção do Brasil na Venezuela consiste em colocar no lugar de Maduro um títere do governo americano que se chama Guaidó. Se é para intervir na Venezuela, seria justamente para colocar alguém alinhado aos interesses do Brasil e não aos dos Estados Unidos. Enfim, então isso mostra que o senhor Luiz Felipe de Orleans Bragança não tem nada de patriota, né? É um falacioso, é um fanfarrão e usa uma série de sofismas para tentar manietar o público e passar a impressão de que essa nova Constituição, essa nova carta que ele está fazendo, como se ele fosse o gênio da lâmpada capaz de criar da própria cabeça uma nova lei para um país, né, é a melhor coisa para o Brasil. Enfim, esse é o primeiro ponto a destacar. O segundo ponto a destacar é que, no Brasil, a maçonaria sempre foi um instrumento de instabilidade, mesmo na era monárquica. Pois, vejamos, quando nós tivemos a nossa secessão, eu não gosto de chamar de independência, mas sim de secessão, porque de fato foi uma secessão, e aí depois a gente pode gravar um vídeo sobre isso, explicando por que foi. Quando aconteceu a nossa secessão de Portugal, a nossa separação de Portugal em 1822, a maçonaria esteve envolvida, estimulando a Revolução do Porto, jogando
Dom João VI contra a população brasileira, né, estimulando uma ruptura e etc. E logo depois, quando a ruptura foi selada e Dom Pedro I virou imperador do Brasil, a maçonaria conjurou contra Dom Pedro I em várias ocasiões, inclusive criando os primeiros jornais do Brasil, as primeiras mídias escritas do Brasil, para fazer uma propaganda negativa do governo Dom Pedro I, já que Dom Pedro I ele rasgou a chamada Constituição promulgada em 1823, criando em 1824 uma nova Constituição que dava a ele poderes absolutos, inclusive dando-lhe o poder moderador. Perfeito? Então, a maçonaria, como ela sempre teve um caráter liberal, liberalizante, etc., ela nunca foi muito simpática ao governo Dom Pedro I, porque era um governo que reduzia significativamente a chamada liberdade civil, a liberdade dos cidadãos. Enfim. Então, é preciso entender o seguinte, que a concepção monárquica de poder e a concepção maçônica de poder, elas não se integram. É bem verdade que a maçonaria, vez por outra, ela pode se valer de um modelo monárquico, de um modelo republicano, de um modelo ditatorial democrático. A maçonaria, ela veste diversas roupagens de acordo com a necessidade. É só nós pegarmos a Revolução Francesa. Houve uma fase da Revolução em que nós tivemos uma monarquia constitucional, uma outra fase em que nós tivemos uma república democrática com Robespierre, voto universal, etc. E depois nós tivemos a fase napoleônica, onde o trono foi restaurado, claro, sob novas bases, mas foi criada uma monarquia. Então, em todas essas fases, a maçonaria esteve presente, se adaptando às diversas circunstâncias, porque a maçonaria é uma sociedade que transcende as facções políticas. A maçonaria não é monarquista, ela não é republicana, ela não se compromete com nenhum regime ou sistema específico. Ela tem uma pauta independente de todas essas facções e ela usa todas as facções para tirar daí o melhor proveito para si, para fazer com que a sua pauta, que é algo que transcende todos os partidos, possa avançar. E muitas das vezes a maçonaria até mesmo estimula a existência de diversos partidos, diversas facções, para que do embate dessas facções saiam os resultados que ela pretende. Ok? Então é preciso entender o seguinte, que é impossível ser monarquista e ao mesmo tempo defender uma restauração da monarquia via maçonaria. Por quê? A maçonaria ela não se fideliza à ideia de monarquia. Tanto é que a monarquia de Dom Pedro I, o governo de Dom Pedro I, foi boicotado pela maçonaria aqui no Brasil. Já o de Dom Pedro II foi apoiado. E no final do governo de Dom Pedro II, a maçonaria conjurou para derrubar o governo monárquico. Por quê? A sucessora de Dom Pedro II seria a princesa Isabel. E sabe-se que a princesa Isabel era ultramontana, ultracatólica, e que ela iria dar combate à maçonaria, seguindo os ditames do Papa Pio IX, que havia condenado a sociedade secreta maçônica, com base na Humanum Genus, e, portanto, ali haveria, por parte da princesa Isabel, certamente o fechamento das lojas, o combate efetivo à influência das lojas na política brasileira. E temendo isso, as lojas se organizaram para que o golpe de 1889, 15 de novembro, acontecesse com o apoio dos militares. Isso aí tem documentação a balde a respeito desse assunto. Inclusive, até indico você que acompanha aqui o canal Legião da Santa Cruz a ler um artigo do nosso blog Catolicidade. Além do Legião da Santa Cruz, nós temos também o blog Catolicidade, onde nós escrevemos um artigo sobre a princesa Isabel, o 15 de novembro, e como as lojas maçônicas elas articularam pela queda da princesa Isabel em favor da República. Então, a maçonaria ela não está comprometida com nenhum regime. Isso é preciso que se entenda. Outra coisa é que a maçonaria ela se dá bem com a ideia de monarquia constitucional, com a ideia de república, com a ideia de democracia, mas ela não se dá muito bem com a ideia, por exemplo, de uma monarquia tradicional, uma monarquia absolutista, etc. Por quê? Qual é o princípio político fundamental da maçonaria, fulcral da maçonaria? É liberdade e igualdade. Né? E por isso, inclusive, que o senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança defende uma Constituição. Né? Constituição para quê? Justamente para estabelecer os limites do poder do monarca. Né?
Porque a ideia da maçonaria é a exaltação do indivíduo, a autonomia do indivíduo, é o racionalismo, ou seja, sapere aude, ousar e saber por si mesmo, nada de ficar atrelado, tutelado por uma autoridade monárquica ou por uma autoridade eclesiástica, teocrática, né, religiosa. Os maçons eles são absolutamente contrários à tutela da autoridade em cima do indivíduo. Então eles defendem um modelo onde o indivíduo tenha plena liberdade e plena igualdade. Então nós vemos que, via de regra, né, o que os maçons conseguem apoiar é a ideia de uma monarquia limitada, uma monarquia constitucional, monarquia de modelo anglo-saxão. Alguns poderiam objetar que, na época napoleônica, não era este o tipo de monarquia que acabou sendo adotado na França. Sim, é verdade, mas ali havia um contexto diferenciado onde Napoleão, ele extraiu o poder não da igreja. Na coroação, Napoleão toma da mão do Papa a coroa e se autocoroa, e ele vai submeter a sua coroação, a sua condição de imperador a um plebiscito, ou seja, é um império que nasce da vontade do povo, né? Segundo aquela visão russoniana de que o poder deve nascer da maioria, do pacto firmado entre os indivíduos. Quer dizer, uma ideia basicamente maçônica, iluminista, etc. Então era uma monarquia que, embora fosse com poder acrescido, tivesse poder acrescido, era uma monarquia com outro espírito. Não era o espírito tradicional, nem o espírito do absolutismo monárquico, onde Estado e Igreja estavam ligados umbilicalmente. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Quer dizer, a monarquia no Brasil ela foi derrubada pela maçonaria. É estranho que agora, então, alguns maçons defendam a restauração da monarquia? Não, não é estranho. Por quê? Como nós dissemos, isso atende a certos objetivos de longo prazo da maçonaria e que, no momento que eles forem atendidos, a monarquia será devidamente descartada. Então, nós temos de ficar atentos ao seguinte, não é simplesmente a restauração da monarquia no Brasil que vai trazer ao país a ordem, a estabilidade. Pode até trazer alguma estabilidade política, mas uma estabilidade moral, uma estabilidade institucional, uma estabilidade de valores que permita firmar o Brasil dentro daquilo que é a sua identidade, não vai trazer. O que realmente nós temos que defender, nós aqui, como católicos, é o Estado católico. Mais do que república, mais do que monarquia, é o Estado católico. Até porque existem exemplos, agora, neste momento histórico, que provam isso que nós estamos dizendo. Por exemplo, a Inglaterra é uma monarquia constitucional. Porém, a sociedade inglesa está muito mais degenerada. É uma sociedade muito mais progressista, no sentido ruim da palavra, né? No sentido de demolição dos verdadeiros costumes católicos, né? Das virtudes morais, etc., do que, por exemplo, a Polônia, que é uma república. É isso? Então, esta questão de monarquia e república é absolutamente relativa. E nós aqui do Legião da Santa Cruz, nós temos uma proposta realmente para o país, uma proposta que se diferencia de todos esses grupos. Nós temos um manifesto político, nós temos um manifesto econômico, onde nós defendemos para o Brasil uma série de princípios que são emanados da doutrina social da Igreja, daquilo que é experiência, daquilo que é o pensamento político da Igreja para a constituição de uma nação realmente forte, uma nação realmente que tenha um esteio em Deus, na verdade, na virtude, nos valores corretos, e coisa que outros grupos não têm, porque eles estão na retaguarda. Vocês vejam que há muitos católicos que aderiram ao movimento monarquista, imaginando que isso vai trazer uma solução contra o marxismo cultural. Mas o movimento monarquista está repleto de quê? De maçons, de liberais, de ateus, etc. A católicos se atrelaram ao PSL de Bolsonaro, mas agora nós vemos inclusive até o Carlos Nogueira reconhecendo que o governo Bolsonaro é um governo globalista que está promovendo a agenda da imoralidade, a agenda avessa aos valores, aos princípios católicos, aos princípios do reinado social de Jesus Cristo, que só um Estado católico pode promover de fato. Então, mesmo que nós saibamos que é impossível um Estado católico agora, nós precisamos nos organizar.
mesmo que seja apenas para semear. Ainda que nós não venhamos a colher os frutos dessa semeadura, nós temos que começar a semear isso e organizar a demolição do que ainda resta, do pouco que ainda resta de cristandade no mundo ocidental. Então, se nós queremos realmente uma ação consequente, nós precisamos de princípios verdadeiros e nós precisamos de uma estratégia condizente e também de uma geopolítica consequente com aquilo que é a realidade de agora. Por exemplo, nós sabemos que agora, neste momento, é do mundo anglo-saxão, é do mundo europeu, principalmente Europa Ocidental, que vem essas influências mais revolucionárias. Claro que nós aqui não fazemos vista grossa aos problemas existentes na Rússia ou na China, mas nós entendemos que hoje o projeto que está mais avançado, o projeto globalista, o único globalismo que existe, é esse globalismo ocidental de caráter anglo-saxão e europeu ocidental. E é em cima desse projeto que estão Bolsonaro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, movimento monárquico, que quer copiar um modelo inglês de monarquia, etc. e tal. Então, nossa diferença, Legião da Santa Cruz, em relação a outros grupos, é essa. Nós defendemos os católicos associados, estruturados, para serem uma vanguarda e não uma retaguarda. Nós temos uma proposta, um manifesto consequente, baseado na doutrina social da Igreja e no pensamento político da catolicidade romana. E nós temos também uma geopolítica condizente com o que é necessário para proteger a nossa nação desses influxos infernais que vêm de fora do nosso país e que entram aqui e demolem a nossa sociedade. Então nós sabemos quem são os nossos inimigos e nós sabemos como lutar. O que nós não temos ainda é a estrutura. Por isso nós estamos convidando você a fazer parte do Legião da Santa Cruz. Venha para o nosso lado. Una-se a nós. Vamos unir forças. Você que é católico, você quer atuar politicamente, venha unir forças conosco. Porque separados nós não vamos conseguir absolutamente nada. Juntos, podemos, pelo menos, fazer uma semeadura e preparar o terreno para que no futuro, quem saiba, isso venha a dar frutos. Mas se nós ficarmos isolados, ou se nós ficarmos apenas crendo que o mal menor é o bastante, que apostar em mal menor é o bastante, nós vamos ver a nossa nação, de mal menor em mal menor, chegar ao mal maior. Ok? Então, é um convite a você, católico. Una-se ao Legião da Santa Cruz, daquilo que é a verdade, daquilo que é necessário para que o nosso Brasil volte a ser um país realmente sólido, um país de virtudes, um país onde a fé, a moral e a honestidade reinem. Um abraço a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.